Bem-vindo ao Imagine Geek. Hoje narraremos os acontecimentos de Solo Leveling Ragnarok. Capítulo 11. Curta, comente e compartilhe com seus amigos o vídeo. Obrigado. Anteriormente, em Solo Leveling Ragnarok, Surro saiu vitorioso contra o possuído Kim, sobrevivendo à sua primeira incursão em uma masmorra. Mas o que veio depois foi ainda mais significativo. Um pacto com a espada senciente Presas de Rakan, que o colocou em um novo caminho. Uma missão repleta de ameaças ainda por serem reveladas. Ao se infiltrar no território inimigo, Surro agiu por instinto, desferindo um poderoso chute voador no rosto de um bandido que assediava uma garota. O impacto foi tão forte que o homem foi lançado para trás, deixando os espectadores paralisados em silêncio, incapazes de compreender de onde havia surgido aquele salvador misterioso. Os outros bandidos se voltaram para ele, suas expressões mudando da confusão para a fúria, exigindo saber quem ele era. Só então Surro percebeu seu erro. Havia invadido o território de outra guilda, uma infração que poderia ter consequências graves. Ainda assim, em vez de recuar, ele rapidamente improvisou uma cobertura. Com um gesto de vontade, ele invocou um soldado das sombras para ocultar sua identidade, assumindo a aparência de uma figura vigilante, enquanto acusava a Guilda da Hiena por sua intenção cruel de sequestrar inocentes. Mas aqueles homens não estavam interessados em conversar. Ofendidos pela ousada intrusão de Surro, sacaram armas e avançaram com agressividade imprudente. No entanto, Surro manteve a compostura, desviando-se com facilidade dos ataques antes de contra-atacar com um soco brutal que lançou um dos bandidos pelos ares. Sem hesitar, ele seguiu com um chute giratório que derrubou os outros dois com um baque pesado. Estava acabado em segundos. Após a briga, Surro os imobilizou com eficiência prática. Beru chegou logo depois, elogiando a impressionante demonstração de força de seu jovem monarca. Em seguida, os reféns libertos se aproximaram cautelosamente, com vozes trêmulas de gratidão. Surro os tranquilizou dizendo que cuidaria do resto e pediu que saíssem em segurança. Eles respeitaram. Aliviados sorrindo, eles partiram. Ainda assim, um sentimento de inquietação persistia dentro de Surro. A Guilda da Hiena sequestrando civis não fazia sentido. Enquanto ponderava sobre esse enigma, as presas de Rakan o interromperam, seu tom urgente, lembrando Surro do verdadeiro propósito de estarem ali. Movido por esse lembrete, Surro avançou mais fundo no esconderijo inimigo, até chegar a um galpão abandonado, com a porta de aço completamente abaixada. Com uma respiração hesitante, ele a abriu e congelou. Diante dele, havia uma cena sombria. O lugar se assemelhava a uma prisão. Celas alinhadas nas paredes, o chão coberto de seringas, frascos e vestígios de drogas potentes. Ao se aproximar, seu olhar fixou-se em uma das jaulas. Dentro, tremendo de medo, estava o que parecia ser um filhote de cachorro. Mas algo estava errado. As presas de Rakan, observando atentamente, logo o corrigiram. Aquilo não era um cachorro. Era um filhote de lobo. E não um lobo qualquer, mas um descendente do Rei das Feras. A espada explicou que após a derrota do Monarca das Presas pelo Monarca das Sombras, ele providenciou a preservação de sua linhagem. Um guarda leal havia sido encarregado de levar o jovem descendente a um santuário, não por ambição, mas por um simples desejo de que seu sangue sobrevivesse em paz. Surro levantou o frágil filhote da jaula com delicadeza. Beru confirmou a avaliação da espada, detectando uma leve presença da energia do Monarca das Presas no animal. Mas a força vital do filhote estava perigosamente fraca. Beru alertou que se não fosse tratado, ele não sobreviveria. Antes que Surro pudesse formular um plano, um calafrio percorreu sua espinha. Algo estava se aproximando. Algo maligno. Praguejando por não ter previsto isso, ele se virou para enfrentar a ameaça, e seus olhos se arregalaram de choque diante do que viu. Diante dele não havia um homem, mas uma criatura colossal, irradiando ameaça. Sua voz escorria desprezo ao insultar a derrotada Guilda da Hiena, dizendo que humanos eram patéticos demais para carregar qualquer responsabilidade. Um lampejo de reconhecimento surgiu nas presas de Rakan. A espada identificou a criatura como Brock, o próprio guardião que havia sido encarregado de proteger o descendente do Monarca das Presas. Brock reconheceu a espada com um aceno relutante, mas não houve cordialidade. As presas de Rakan exigiram uma explicação de como tudo havia desmoronado tanto.
Como um protetor jurado havia permitido que a linhagem real caísse em ruína. O olhar afiado de Brock se voltou quando viu o filhote nas mãos de Surro. A descrença deu lugar à fúria. Num piscar de olhos, rápido demais para Surro acompanhar, Brock encurtou a distância e arrancou o filhote, rosnando ao atingir Surro com um golpe esmagador. O impacto lançou Surro pelos ares, atravessando paredes como uma bala de canhão, até aterrissar entre caixotes destruídos do lado de fora do galpão. Beru correu até ele, chamando seu nome, enquanto Surro gemia com sangue escorrendo pela têmpora. Fazia tempo que ele não era atingido com tanta força. Ele limpou o sangue da testa, tentando recuperar o foco, enquanto Beru explicava, nervosamente, que agora entendia a energia que havia sentido antes. Era inconfundivelmente a energia de Itarum, vinda de Brock. Dentro do galpão, a voz das presas de Rakan cortava a tensão, ainda exigindo respostas de Brock. A espada não conseguia compreender como aquele antigo guardião podia submeter o descendente do monarca das presas a tal negligência. Mas Brock apenas zombou da ideia de proteger os fracos, pregando que apenas os fortes mereciam sobreviver. O filhote, em sua visão distorcida, não era um legado a ser guardado, mas uma fonte de poder. Ele admitiu ter drenado o sangue do lobo para fortalecer-se, alimentando-se da linhagem do monarca para obter poder. A revelação chocou a espada, que passou da descrença à indignação. Aquilo não era proteção, era traição. Mas Brock apenas riu, declarando-se mais digno de herdar o legado do monarca do que qualquer descendente fraco. Antes que ele pudesse terminar, as presas de Rakan agiram por instinto. Com um lampejo, cortaram a mão de Brock, forçando-o a soltar o filhote. Beru agiu na mesma hora, agarrando o lobo e levando-o para um lugar seguro. Brock, surpreso com o ataque, se virou bruscamente, apenas para ver Surro de pé novamente ferido, mas cheio de determinação. Em sua mão, a espada brilhava intensamente, como se estivesse viva. As presas de Rakan crepitavam de fúria, chamando por Surro. O jovem guerreiro, com os olhos reluzindo, reconheceu a raiva da espada. Para Surro, essa luta não era apenas sobre honra, era sobre propósito. Cada batalha o aproximava mais da verdade por trás de Itarum e do destino de seu pai. Mas Brock, consumido pela fúria, recusava-se a se intimidar. Rosnando, declarou que mataria os dois ali mesmo. Foi então que uma notificação apareceu diante dos olhos de Surro, atribuindo-lhe uma nova missão: caçar a hiena. Brock, que estava bem à sua frente,